Olá pessoal, eu sou o Tarostar. Estamos a um vídeo sobre Pathfinder 2. Dessa vez um vídeo que o pessoal muito pediu aí, que é como fazer um personagem de Pathfinder 2 de forma fácil. E para fazer de forma fácil, eu indico aqui o nosso amigo PathBuilder 2e, que está no site pathbuilder2e.com, que estará na descrição do vídeo aqui. Lembrando que esse vídeo é uma parceria nossa com a New Order Editora, e nós vamos ensinar você a criar aí um personagemzinho básico do nível 1, usando essa ferramenta maravilhosa que facilita muito a vida tanto dos jogadores quanto do mestre que quer criar aquele NPC casca grossa. Então aqui nós entramos no site do PathBuilder. Você pode escolher a versão dele Android, mas nós vamos usar aqui a versão dele para a web. A gente coloca continue aqui, não tem muito mistério. Ele vai carregar o aplicativo e vai aparecer algumas opções aqui. No nosso caso, nós vamos fazer um novo personagem. Se você quiser traduzir para português, pode traduzir. Nós aqui vamos deixar no inglês mesmo, para achar as habilidades mais fácil. Aqui está a grande sacada da coisa. Se você quiser usar com todos os Adventure Path já lançados, se você quiser jogar ali um Kingmaker, quiser jogar um Era das Cinzas, você deixa isso aqui on. Como não é nosso caso, nós vamos deixar apenas as regras do remaster aqui. Use Remaster Rules. Deixa em on. Aqui se botar Core Only, ele já vai só essa opção ativada. Se você quiser usar todas as coisas que já lançadas em Pathfinder, você só botar tudo on aqui, que ele vai aparecer aí para criar esse personagem. Mas no nosso caso, como é uma coisa básica, vamos deixar apenas as regras do remaster. E vamos botar Get Started. Muito bem. Agora aqui nós temos a nossa ficha do Aventureiro Desconhecido por enquanto. E essa ficha aqui é igualzinha à ficha que você tem aí no seu Pathfinder. Só que a única vantagem que tem aqui é que você pode customizar totalmente ela. Todos os bônus são automáticos. Então você vai fazer a seleção, ele já vai calcular exatamente os bônus. E aqui você pode personalizar esse personagem até o nível 20. Então vamos começar aqui com o básico, que ele tem aqui o nível 1, né? Vamos deixar no nível 1, o XP é 0, né? Aqui você pode fazer um acompanhamento dessa ficha em tempo real, se você quer jogar ela aí presencialmente, você pode usar essa ficha aqui, daí não precisa estar usando a ficha de papel. Então você tem que como dormir, por exemplo, rest, né? Você aperta rest aqui, ele vai curar o seu personagem. Você pode adicionar uma condição para te saber quais os modificadores que alteram. Então é um programa bem completo. Aqui também você pode, no menu inicial, você pode aqui fazer a parte, o upgrade aqui do seu programa. Você pode pagar para ter ele. Você pode botar todas as opções de personagem aqui. Você pode abrir um personagem existente. Você pode conectar a um GM. Você pode lançar no GM Mods, se você tiver ele pago. Você pode exportar a ficha do personagem. Você pode exportar só o Start Block. E você pode copiar o personagem aqui para exportar para algum amigo. E você pode exportar o JSON, que dá lá no Foundry direto. Basta você ter o módulozinho do PathBuilder no Foundry. Vai ter um códigozinho, você ativa esse código e toda a sua ficha aqui vai para o Foundry. Então, é um programinha bem completo. No nosso caso aqui, nós vamos apenas montar a ficha de personagem, como a gente já falou anteriormente. Então, sem muito mistério, né? Nós vamos começar aqui escolhendo a ancestralidade, assim como no livro nós vamos escolher a ancestralidade. Aqui você tem as ancestralidades comuns: anão, elfo, gnomo, goblin, halfling, humano, lash e orc. Você tem as incomuns, que aí é um monte de ancestralidade. Você tem as raras, né? Desde sprite até goloma. Você tem todas as ancestralidades, que são várias. Então tudo isso aqui você pode jogar em Pathfinder e montar o seu personagem aqui no PathBuilder, desde Android, Autômatos, a Fletching, Esqueleto, né? Então tudo isso você pode montar. Então tá todas as ancestralidades aqui contempladas. Como nós vamos usar as mais comunzinhas,
nós vamos usar o nosso amigo humano aqui, básico. Você só seleciona ele. Aqui diz as tags que o humano tem, é o humano e o humanoide, o tamanho, o número de hit points, a velocidade, a habilidade, os boosts de habilidade, as linguagens que ele fala. Então tem toda a fichinha do humano completa. Você só coloca aceitar. Quando você colocou aceitar, ele já vai trocar aqui a velocidade, já vai colocar aqui os atributos básicos, já vai colocar as habilidades, já vai colocar tudo aqui, os treinamentos, tudo que se refere ao humano. Muito bem. No caso aqui, depois de escolher essa atividade, nós vamos escolher o nosso background. Como é um guerreirinho nível 1, nós vamos colocar ele aqui como guarda, como ancestralidade. Por quê? Porque é um guerreiro, ele deve ter um pouco de conhecimento de guerra e também ele tem o boost dele, que é interessante, isso aqui que você sempre tem que cuidar sempre, que é o boost de um boost obrigatório de força ou carisma, e é treinado em intimidação e também no Warfare Lore, que é o saber de guerra. Então, nós vamos escolher esse aqui como mais básico aí e mais comum de todos. Então, sem muita firulas, nós vamos aceitar aqui. Fazendo isso, eu já ganho aqui, ó, treinado em Lore Warfare, treinado e ganho também o Ability Boost que está aqui nessa outra parte aqui. E por último, nós vamos escolher aqui a classe. No caso, você tem todas as classes do core aqui, todas as classes, tu tem as classes do core, tu tem as classes expandidas e tu tem os arquétipos. Então lá no segundo nível você pode vir aqui e escolher um arquétipo, só que não é o nosso caso. Nós vamos escolher todas as classes aqui, vamos escolher o core, vamos escolher o nosso amigo guerreiro aqui também. Todas as habilidades, o que um guerreiro faz, as habilidades-chave, que é força ou destreza, o número de pontos de vida, ele é aqui todos os treinamentos, ó. Percepção, ele é expert em fortitude, ele é expert em reflexo e é treinado em will. Então aqui as minhas skills, ele é treinado em acrobatics ou atléticos conforme a minha escolha. Eu sou treinado em mais 3 skills mais o modificador de inteligência. Eu tenho os meus ataques, eu sou expert em armas simples, eu sou expert em armas marciais, eu sou treinado em armas avançadas e sou expert em ataques desarmados. Eu sou treinado em todos os tipos de armadura e também sou treinado em todos. Eu estou treinado também na armadura, na defesa sem armadura. E aqui eu sou treinado na minha classe de guerreiro, né, no DC de classe. Bota um aceitar aqui, um accept. E também, como você pode ver, todos os modificadores. Expert Fortitude, Expert Reflexo. Já calculou aqui a minha vida, ó, 18 por 18 HP. Tudo automáticozinho. Então aqui, ó, Expert em Percepção. Ele já treinou aqui em Lore e já treinou em Intimidação. Muito bem. Eu posso partir agora para as habilidades do meu guerreiro aí, que são aqui a Força, Destreza, Constituição, Inteligência, a Sabedoria e o Carisma. Mas vamos primeiro botar o nome dele. Como ele é um personagem bem comum, nós vamos botar ele Zé do Escudo. Zé do Escudo, guerreirinho. O Zé do Escudo é um guerreirinho básico. Beleza, Zé do Escudo. Nós vamos colocar agora as habilidades dele. Eu gosto muito de fazer isso aqui primeiro, para depois escolher o Heritage, escolher o feat de ancestralidade e o feat de classe. Então, vamos primeiro aqui nas habilidades. Então, diz aqui, vamos começar a dar o boost em habilidades. Como ancestralidade, eu posso escolher qualquer uma livre. Ó. Se você escolher outra ancestralidade, vai ser meio trancado isso. Então, eu vou botar aqui meu boost em força e meu boost em constituição. Que daí já aumenta um pouquinho minha fortitude ali. Tá, Jorge? Como o meu background é o de guarda, eu ganho aqui, ó, carisma ou força, nós vamos deixar em força. E aqui nós vamos tirar aqui e vamos botar em destreza. Você pode ver, se eu botar força aqui de novo, ele vai dizer que não está ilegal esse boost. Então vamos botar aqui em destreza. Eu ganho mais um de
de destreza, o que está muito bom. E aqui agora nós vamos para o Class Boost, que nós vamos deixar em força. Então eu já tenho só, sem usar o Free Boost, eu já tenho mais 3 de força, mais 1 de constituição, mais 1 de destreza, 0, 0 de carisma, 0 de wisdom. Bom, o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos, já conseguimos bastante fortitude aqui e coisa, então nós vamos começar aqui, nós vamos botar mais 1 de wisdom, para poder equilibrar ali os saves. Nós vamos colocar mais 1 de constituição, mais 1 de destreza e mais 1 de força. Se quisesse botar inteligência para ser um pouco mais esperto, meu cara, e conseguir ter mais perícias, beleza, mas não é o meu caso. Eu quero deixar ele o mais forte possível e aguentar o maior número de porradas possível. Daí eu boto finish aqui e você pode ver que meu HP já subiu para 20. Os meus boosts aqui já aumentaram, então eu tenho 7 de fortitude, 7 de reflexo e 4 de will, o que é muito bom. Agora nós podemos já treinar aqui as nossas perícias. Vamos aqui treinar a perícia de classe primeiro. Nós vamos escolher Athletics como treinado. Joia. E agora nós vamos treinar as outras. Se eu posso treinar as outras, eu não posso passar para Expert, porque eu sou primeiro nível recém. Então eu vou treinar em Acrobatics aqui. Eu vou treinar em Survival. E a última, eu vou deixar ele um pouquinho esguio e vou treinar em Stealth, que deu ganho mais 5 ali, o que fica muito bom. Então nós ficamos aqui com mais 5 de Acrobatics, para mim poder me desencilhar dos inimigos. Mais 7 de Athletics, para poder derrubar o cara, fazer todas essas funções. Mais 3 de Intimidação, que é bom. Para o Warfare, mais 3 para ter um conhecimentozinho. Eu sou um cara que até se esconde bem, mais 5. E eu tenho um Survival, rastreamento, para achar os inimigos, mais 4, o que é muito bom. Vamos finalizar aqui. E agora nós vamos escolher nossa herança aqui. E nós vamos escolher, para variar, o Humano Versátil, que é o mais simples de todos. Por quê? Porque eu ganho um General Feat a mais. Então vamos lá já no primeiro nível. Então ganho General Feat. Como General Feat, eu já vou escolher aqui um que sempre eu escolho, que é para poder aumentar minha movimentação, chamado Fleet, onde eu ganho mais 5 feats de movimentação. Então um humano com mais 5 feats de movimentação chega rápido nos inimigos, posso gastar uma ação e mover muito. Isso é muito bom. Daí já fechamos aqui essas dois requisitos. Então pode ver, ó, já fechamos as ancestralidades, background, a classe, as habilidades, as skills, agora a herança. Conseguimos aqui, já matamos General Feat. Agora nós vamos pegar um feat de ancestralidade. Como feat de ancestralidade, eu sempre escolho o Natural Ambition para humanos, obviamente, porque eu ganho mais um feat de classe. Se eu ganho mais um feat de classe, eu já vou escolher aqui meu feat de classe, que eu gosto muito, que é o nosso famoso Vicious Swing. O Vicious Swing, eu conto como 2 ataques, mas eu dou um dano extra, mais ou menos como o Power Attack aí nos outros RPGs. Então vamos usar o Vicious. E vamos aqui também usar o Exacting Strike, aonde eu tenho aqui o tag de pressão, aonde eu faço um ataque e eu ganho esse efeito de falha. Esse ataque, se eu errar, esse ataque não conta para minha penalidade múltipla. Então é um bom combozinho esses dois. Vamos deixar assim. Você pode ver aqui que já temos o escudo reativo, que é da classe. Já temos um Free Feat, que é o Shield Block, né? E temos o Quick Coercion aqui. Em vez de eu escolher esse Exacting Strike, eu poderia escolher aqui o escudo reativo, que também é bom. Vamos escolher o escudo reativo, que daí eu ganho o Reactive Strike e o escudo reativo, e aí eu ganho mais o Shield Block também. O escudo reativo, né? Quando o inimigo acerta um strike, eu já automaticamente subo o meu escudo, né? Que é diferente aqui do Shield Block, que se eu já tenho o escudo erguido, aí eu consigo bloquear o escudo. Se eu esquecer, eu já levanto o escudo na hora. Então esses dois aqui estão bons. Então você pode ver que eu tenho 3 reações aqui, o que é muito bom. Reação não é ação, então isso ajuda bastante. Pode ser feito no turno do inimigo. Bom,
Então, nosso personagem Zé do Escudo está pronto. Olha só que lindo. Agora vamos escolher aqui o Gear. E nós vamos escolher adicionar Gear. E nós vamos aqui. Você pode ver, isso que eu esqueci de falar. Se você tem um personagem mago, um personagem que tenha pets ou coisa assim, você escolhe todas elas aqui, ó, spells, pets, os detalhes do seu personagem. Você pode botar aqui uma fotinho do Zé do Escudo, que você pode botar a linguagem que ele fala, né? Você pode botar aqui o sexo, a idade, você pode fazer um background para ele aqui. Muito bem. Você terá aqui todas as ações que o Zé do Escudo pode fazer, que é legal também na hora do... Se estiver jogando presencialmente, você só dá uma lidinha aqui, você já sabe o que pode fazer. E você tem os feats aqui que você tem. Então eu sou humano versátil, eu tenho Reactive Strike. Então olha só que lindo, ó. Tá tudo aqui. E agora aqui nós vamos escolher nossos equipamentos. Para escolher os equipamentos nós temos 15 de ouro. Então nós vamos aqui no Adventure Gear. E aqui eu posso escolher uma afinidade de equipamentos. Mas eu vou aqui na lupinha e vou procurar por Fighter. Aqui, ó. Então Quick Equipamento Pact Fighter. Eu vou clicar aqui e vou botar comprar. E eu já vou ter todos os equipamentos aqui, olha só. Eu vou aceitar. E olha só o que eu tenho. Já tenho Bedroll, já tenho Flint Steel, já tenho corda, já tenho tocha, já tenho ração, já tenho o Water Skin para levar água. E tenho já, de defesa, eu já tenho um Scale Mail, que é uma boa armadura. E já tenho uma adaga aqui. Mas eu não quero só uma adaga, eu ainda tenho 9 de ouro para gastar. Então, desses 9 de ouro, eu vou adicionar uma arma e vou procurar aqui, né? Posso procurar, cadê aqui? Vamos procurar todas as armas, vamos na Long Sword aqui. Long Sword. Onde está você? Light, Less e aqui Long Sword. Vou segurar ela e já te dá aqui todos os grupos aqui, o grupo, Martial Weapon. Eu posso segurar ela com uma ou duas mãos e vou botar comprar e vou botar aceitar. Então aqui eu já tenho uma Long Sword, eu já tenho aqui, ó, para jogar o dado se eu quiser aqui no próprio Pet Builder, que é muito legal. Eu tenho meus 2 ataques formados, eu tenho as minhas defesas. Agora vamos trocar aqui e colocar um escudinho, um Steel Shield básico, vamos comprar também. Eu aceito. Então você vai ver que no final a gente ficou com 6 de ouro, 12 de prata. Nós temos todos esses equipamentos aqui. Nós temos de defesa um Scale Mail e um escudo de aço. Então o Zé do Escudo já tem seu escudo, já tem todas as coisas. Nós podemos colocar aqui, principalmente aqui línguas. Ele só sabe falar comum porque ele é meio burrinho. E vamos finalizar aqui. Eu só tenho ali a minha língua comum. Eu vou botar aqui, ele não segue nenhum deus. Ele tem uma idade aí de 20 anos. E ele é do sexo masculino. Então tá aí o nosso Zé do Escudo básico. Você então vai ter aqui todos os feats, todas as ações. E agora, como é que eu faço para jogar com esse personagem? Você pode jogar aqui dentro do Pet Builder mesmo, tocando os dados e presencialmente, se você quiser jogar. Você pode jogar online aqui só no chat de voz e usar o Pet Builder como rolador aí de dados e coisa, até porque você pode adicionar as condições aqui, o que facilita bastante. Você pode ver que todas as proficiências foram tudo calculado. Aqui tem um cantinho para te botar os pontos heróicos. Aqui já me diz, ó, se eu erguer o escudo eu ganho mais 2 ECA. É só apertar o botãozinho. Me diz tudo aqui. Então é um programinha completo. E aí para mim exportar, como é que eu faço? Venho aqui no menu e vou aqui Character Sheet, ou eu posso levar só o Start Block, isso é bom para os NPCs, né? Se o mestre está fazendo NPC. Ou eu posso exportar lá para o Foundry pelo JSON aqui, colocando o códigozinho no Foundry, você conseguirá exportar. Mas olha só que legal aqui, vamos exportar ele como PDF. Ele está gerando aqui o PDF. Olha, é um PDF bem completo. Tu tem a primeira página com todas as coisas, e o melhor de tudo, é editável. Então dá para ti
colocar mais informações. Mas olha aqui no nível 1, olha só todas as informações, a ficha completinha, com tudo, com os equipamentos que tu tem, o teu peso, que quanto tu carrega, quanto que tu ficou de coisa. Dá pra te botar aqui, ó, personalidade do teu personagem, a origem, a aparência, a foto do teu personagem, dá pra te colar aqui. Dá pra te fazer as notas de campanha aqui também, né? Aqui você diz aqui as atividades, os efeitos. É uma ficha bem completinha. Lá, como Pet Builder lá da primeira edição também lançava uma ficha muito boa. Dá pra te marcar os Heroes Points, dá pra te marcar o XP. Então você tem uma ficha muito completa para fazer o seu personagem e jogar com ele. Esse foi o primeiro personagem que nós fizemos, um guerreiro simplão. Nós vamos ter mais alguns personagens nível 1 que nós vamos fazer para você entender mais os personagens de magia, personagens que tem alguns outros extras aqui, como é que você insere esses personagens no Pet Builder. Então vai ser uma sériezinha de vídeos aí mostrando como montar aí seu personagem no Pet Builder, e você, sem muitas otimizações ou combagem, é uma coisa bem básica, né? Se você quiser depois um tutorial de combagem com o Pathfinder, a gente pode fazer, mas mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Tarostar, um abração para vocês e até a próxima!